Muito bem, nesse vídeo a gente vai abordar um pouco mais sobre a mudança planetária, os acontecimentos, o que está se intensificando. Como eu já falei em outros vídeos, de 2012 para cá começou uma nova era. A gente sabe que o calendário maia terminava em 2012, muitas pessoas acharam que era o final do mundo e nada mais é do que o começo de uma era nova. O final de um ciclo, o começo de outro, o começo de uma transformação. E tem muita gente que não está sabendo lidar com isso, não procura ajuda, porque não sabe sequer o que está acontecendo. Então, como eu percebi que esse é um assunto que precisa, de mais abordagem, que a gente fale mais, que a gente explique mais, estou fazendo mais vídeos sobre isso. Eu já tenho alguns outros vídeos que falam dos sintomas, o que as pessoas sentem muito fisicamente sobre essa mudança planetária. Tá? E o que acontece? O nosso DNA está modificando, o planeta está indo de terceira dimensão para quinta, e para que a gente consiga se manter aqui, para que a gente consiga ficar aqui, nós temos que nos tornar pessoas mais sutis, mais leves, com um olhar mais voltado para a gente, para aquilo que a gente sente, para as nossas necessidades. Porque nossas necessidades é egoísmo? Não. Para que eu me conheça, a partir do momento que eu me conheço, e isso ajuda muito um trabalho de autoconhecimento, pode ajudar nesse fato. E a partir do momento que eu me conheço, que eu sei das minhas necessidades, eu consigo me positivar mais fácil, eu consigo ajudar com mais facilidade. E esse ajudar não é impor a sua vontade, o que você pensa, o que você quer. Simplesmente, se você está bem, se você entra num determinado equilíbrio, você emana luz, você emana uma vibração mais alta e só isso já pode ajudar muitas pessoas à sua volta, principalmente a despertar. Tá? E a gente está num período, numa época, que não dá mais para a gente falar uma coisa, expressar uma coisa, ensinar uma coisa e fazer outra. Tá? O nosso DNA está incompatível com esse tipo de atitude. E quais as consequências disso, tá? A gente pode ter muita doença com relação a isso. Pessoas que não estão conseguindo se equilibrar, transformar a negatividade, o vitimismo, como por exemplo, tá em algo mais equilibrado, vai ficar muito difícil de se manter aqui nesse planeta. Então a nossa obrigação é nos melhorar. É claro que a gente tem aí um tempo, mas a gente precisa entrar nessa estrada, nesse caminho evolutivo para que a gente melhore. E quando que isso fica mais difícil e por quê? Tá? Eu venho falar aqui da questão das sombras, né? O nosso planeta ele foi sempre muito regido pelas sombras, pelas repetições, pelas guerras, pelo ser humano um tirando a vida do outro. Isso aí foi assim por muitas décadas, muitos anos, muitas civilizações praticamente se acabaram por conta disso. E muitos de nós estiveram presentes nessas civilizações. Então a gente criou uma memória akáshica, que é o acúmulo dessas vivências, dessas memórias, e a tendência é que a gente viva isso de novo. Então, só que numa mudança de transição de era, essa repetição ela não é mais aceita, a gente precisa transformar. E essa memória akáshica daquilo que a gente já viveu, mesmo que seja ruim, ela agora lida um pouco contra a gente, porque a gente precisa refazer aquilo que a gente fez até então, até o momento. A hora que isso fica mais difícil geralmente é à noite. Por quê? Porque, como eu coloquei, a sombra, ela nesse momento luta muito contra a luz, porque ela tomou conta do planeta por muito tempo e gostaria de continuar aqui. Só que nessa era de transição a gente tem muitos trunfos, muitas ajudas, muitas pessoas vieram ao planeta nesse tempo, nessa época, para emitir luz, aumentar a frequência das pessoas e ajudar nesse despertar.
Tá? Então os momentos mais difíceis geralmente é à noite, de madrugada, onde as pessoas sentem medo e não sabem de onde vem, acham que é alguma coisa ruim, é um espírito ruim ou é alguma coisa que mandaram para elas, e nada mais é do que esse acástico, essa memória dizendo que a coisa não vai ser boa, que não vai acabar. Né, bem, tanto que as pessoas têm o hábito de falar, olha o que deu o meu exame, não adianta eu nem me cuidar porque eu já sei aonde vai dar isso, eu sei muito, eu vou ao médico, mas eu já sei o resultado. Essa negatividade, ela é muito usada pelo acástico, alimentada para que a sombra permaneça nesse planeta, só que isso não vai acontecer. E a gente tem que lembrar, né, que esses momentos de sombra, como eu falei, né, à noite, a gente tem que lembrar que o sol vai surgir, o dia vai chegar. Então, procurar dizer durante o dia que eu vou ficar bem, que Deus, o Criador, o universo é muito maior do que as coisas que eu já fiz, do que essa memória, ou simplesmente se você não acredita nessa memória, mas você acredita nesse medo que você tem sentido, principalmente à noite, que não te deixa nem dormir mais. Entendeu? E aí aqui eu estou explicando de onde ele vem e como você lidar com isso. O sol nasce, Deus é muito maior. Você veio para cá para ter saúde, para ter uma vida boa, uma vida tranquila. E se você acreditar nisso, e principalmente se você falar nisso, o seu DNA, as suas células começam a agir conforme aquilo que você primeiro pensa e depois fala. Como eu já falei em muitos outros vídeos, o que a gente pensa, fala. Não necessariamente vou falar tudo o que pensei, mas o trâmite é esse. Penso, falo, sinto. O que eu sinto vira energia, vai para o universo, volta para mim, porque o universo é um espelho. Então a gente está cada vez mais rápido criando o nosso amanhã, criando o que vai acontecer na nossa vida. E a gente precisa lutar contra essas repetições de tudo aquilo que a gente fez, saindo da vitimização, acreditando que tudo vai melhorar, que as coisas vão melhorar, falar muito sobre isso, evitar as notícias ruins, evitar as negatividades, porque assim como existe a solução, existe como você transformar isso, existe como você mudar isso, os contratos que a gente fez quando a gente veio para o mundo, que precisava passar por isso e aquilo, isso acabou em 2012, a gente pode refazer isso com facilidade, mesmo sem sair daqui, sem mudar de estado do físico para o espiritual para fazer um novo contrato, isso não é mais necessário, então a gente consegue refazer, reformular, através do pensamento e daquilo que a gente fala muito, refazer o nosso amanhã. Acredite nisso, faça isso e vocês poderão ver que pessoas que estão derrapando, que não conseguem mudar essa questão da vitimização e que elas acreditam no pior, são pessoas que não vão conseguir se manter aqui, não vão durar muito aqui neste planeta, né? E não precisa ser assim. Isso é uma questão de escolha, é uma questão que você vai colocar se você quer assim ou não, refazer ou não, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Então a gente pode refazer o nosso amanhã ou simplesmente continuar vivendo na sobrevivência, no medo, na culpa e não ficar muito mais por aqui, certo? Existe, como eu falei, solução. Escolha viver. Escolha ser feliz. Você tem esse direito, por mais que o começo da sua vida ou até 2012 ele não tenha sido muito bom, você tem como mudar isso. Eu trabalho com terapia holística, eu trabalho com pessoas, eu vejo isso acontecendo todos os dias. As ferramentas energéticas ajudam muito nisso, o reiki, a mesa radiônica, os florais, a numerologia para autoconhecimento, aquilo que eu preciso exercitar mais, fica muito claro quando a gente faz um mapa numerológico. A hipnose clínica ajuda a desinstalar esses medos, essas crenças de que não posso ser feliz, de que não posso ter dinheiro, de que preciso sofrer. A hipnose clínica ajuda muito, então a gente tem uma gama muito grande de ajuda para conseguir passar essa barreira, certo? Dúvidas? Me mandem.
Curtam os vídeos, comentem, compartilhem. Se você estiver no YouTube, assine o canal, clica no sininho para receber os próximos vídeos, ajude o canal comentando, compartilhando. E a gente volta em outros vídeos falando mais dessa transição e dando mais dicas, certo? Porque o meu dom é despertar o seu, e assim é.